Toca da Coruja no Ar. Estamos hoje aqui no Taguatinga Shopping, em Brasília. E o programa hoje vai ser um papo super descontraído. A gente está até num cenário super legal, bacana do shopping. Papos de mãe. Então, curta aí. A gente iria falar sobre viagens com os filhos, mas agora, essa semana, a gente vai falar inteira sobre a maternidade, castigo. Então, fica com a gente, curte a gente no Facebook. Meninas, então como é que é? Como que foi primeiro a busca pela maternidade quando vocês estavam gerando os seus filhos e depois que o neném nasceu, como é que foi e agora, me tornei mãe? Como é que foi esse susto? Porque de repente a gente não é mãe e de repente a gente de um dia para o outro a gente vira uma mãe. E a gente quer ser a melhor mãe, a mãe mais cuidadosa, mais perfeita, da capa da revista. Como é que foi isso para você, Dani? Bom, boa noite. Quero agradecer o convite do shopping também, mas basicamente esse momento aí da maternidade, logo eu tenho 3 filhos, eu tenho a Rafaela de 7 anos, eu tenho os gêmeos, Theo e Noah, de 4 anos. E quando eu tive a Rafa, eu acho que eu tinha uma expectativa super alta, assim, de realmente ser aquela mãe de propaganda, aquela história, eu queria parir, se possível, na banheira, de cócora, sei lá. Essas coisas todas que a gente muitas vezes fica sonhando em não dar chupeta, em não ter babá, em eu mesma cuidar, eu mesma isso. Então, eu acho que tinha muito sonho, tinha muita expectativa até um pouco irreal. E aí, quando o filho nasce, que você realmente se depara com o dia a dia, com a rotina, com as coisas como elas realmente são, você vai realmente se tornando mãe. Você não é mãe até o dia que você recebe seu filho no colo, né? E aí, nesse momento, começa uma construção, que é dia a dia, momento a momento, algumas quedas, muitas vitórias também, mas muito aprendizado. Agora, certamente não é fácil. Eu acho que essa história da culpa é da mãe é uma culpa que principalmente a gente coloca sobre a gente mesmo, porque a gente se coloca muito sob pressão. E a gente quer ser a melhor mãe, a gente quer isso, aquilo, e aí vem o cansaço, vem as noites mal dormidas, vem a rachadura no bico do peito, né? Vem uma porção de dificuldades, mas você, aos pouquinhos, você vai se humanizando, você vai percebendo, momento a momento, que o perfeito não existe. Existe o amor, existe você conhecer seu filho, existe o que você conseguir apresentar para essa criança dia a dia do seu melhor. Então, o seu filho não espera uma mãe perfeita, o seu filho espera amor, espera a mãe dele. Um pouco disso, da expectativa, não é bem o filho que espera isso, né? Até porque não sei se o filho tem uma noção do que a mãe vai fazer ou deixar de fazer. Eu vejo que a gente se coloca muito no lugar de cobrança, né? E aí a gente se culpa pelo que a gente faz, às vezes a mais ou às vezes a menos. E é muito injusto esse papel, né? Porque a gente está ali nos doando o melhor que a gente pode fazer, com certeza amando muito esse filho, cuidando com muito carinho dele, e isso tudo ainda é insuficiente. É como se o nosso papel ainda não tivesse completo. Eu tenho uma prima que ela é mais velha que eu, mas teve um filho muito perto de mim, né? Aí eu grávida lá, falei, gente, eu vou ser mãe, né, tal. Como que é isso? Aí ela, Tarsila, ser mãe é viver uma eterna culpa, né? Culpa de dar muito, de amar demais e o amor extrapolar e o seu filho ficar muito mimado e a gente defender demais. E a culpa de você dizer um não também, e aquele não, depois você refletir, poderia ser desnecessário naquele momento, ou ser feito de outra maneira. Então, a gente se sente culpa em todo momento, né? Então, você vai ter que conviver com essa culpa. Então, assim, eu sempre reflito sobre ela, assim, né? De repente, assim, quando a gente amadurece mais, olha de fora, como você poderia ter agido, e você sente uma culpa retroativa,
né? Direto eu sinto culpa retroativa, né? Não, e eu não sei se acontece com você, mas eu, por exemplo, às vezes me cobro mais do que os meus filhos ou as pessoas que estão na minha volta, né? Meu marido, minha mãe, meus irmãos. Às vezes você fica numa cobrança assim, não, eu não estou dando o meu melhor, eu tenho que fazer mais, eu tenho que... Mas aí você não tem tempo de mais nada, você já se dedica integralmente à família, aos filhos, e ainda se sente um equilibrista, né, com um monte de pratinhos rodando, e trabalha, e tem que estar... E por a gente se cobrar muito também, às vezes a gente não admite o pitaco do outro. Por isso que o pitaco alheio, às vezes, incomoda tanto, porque muitas vezes você já refletiu demais sobre o que você... a atitude que você vai ter, e a pessoa fala, mas você poderia ter feito isso, né? Tarsila, você não acha que essa culpa que a gente sente, voltando um pouco para a culpa, é muito a inversão dos papéis que hoje está acontecendo? Porque o que a gente vê, eu vejo muito na minha família, nos meus amigos, o que a gente vê é uma inversão dos papéis. É o filho ditando a regra. É o filho decidindo o que ele vai comer no shopping. É o filho decidindo a roupa que ele quer vestir. A viagem de férias da família. Então, eu acredito que a culpa hoje é muito maior do que no passado. Com certeza, nossas mães, nossas avós não pensavam nisso, porque eu acho que elas, não, é assim mesmo. A criança tem que saber lidar com isso, tem que saber lidar com a tristeza, com a raiva. E hoje, o que eu vejo nas mães de hoje é que elas não querem que o filho lide com a frustração, com a tristeza, com o não. A gente quer fazer um mundo faz de conta para eles em casa. É o filho da redoma, né? Totalmente protegido. E eles vão enfrentar um mundo totalmente diferente, né? E isso vai dificultar muito, acredito. Então, eu acho que os pais hoje, eles precisam refletir mais em relação à frustração do filho. E o filho não tem que decidir. Pelo menos para mim é isso. Eu vejo muito, às vezes, o pai perguntando se o filho quer sentar ali, se o filho quer fazer isso ou quer fazer aquilo. Não faço isso, porque eu acho que lá em casa, pelo menos ainda quem manda, somos eu e meu marido. E eles têm que vir atrás. Se quiser gostar, senão, né, eles não têm outra opção. A gente não tem que dar opção para os filhos. Principalmente para os menores, né? 5, 6 anos, que estão crescendo. E se eles crescem com essa cabeça de eu posso mandar no meu pai, eu posso fazer isso porque ele deixa, meu pai não está ligando, como que vai ser essa criança quando ele tiver 18 anos, 16 anos? Ele vai achar que ele pode tudo. Ele vai ser um adulto que ele vai parar na vaga do deficiente, ele vai ser um adulto que ele vai fazer pequenos furtos, não sei. Então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso. Lá, né? em casa sempre teve um lema, né? Que era assim, minha mãe falava, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, desde que eu concorde. Então, é meio mais ou menos assim que a gente eu tento, né, dar esse equilíbrio. Eu acho que eles têm que manifestar o que eles querem, as preferências deles, as vontades. Tem gente que quer comer... Ele tem preferência de querer comer um hambúrguer, entendeu? No entanto, você tem que saber o momento dele comer um hambúrguer, o momento dele vocês estiverem na comer pizzaria, uma comida mais saudável. Se vocês estiverem sentados na pizzaria, você acha que ele vai fazer uma birra querendo um hambúrguer? A família vai toda para o hambúrguer? De jeito nenhum, imagina. Eu acho que a criança, ela se sente... Desculpa, Tarsila, te interrompi. Mas a criança se sente segura com rotina, com horário, com o que ela sabe que vem depois. Regras familiares, né? O pai e a mãe ali. Olha, eu quase me arrisco a dizer que uma criança precisa mais se sentir segura até do que amada. Entendeu? Porque o amor, ele vem também naturalmente. Mas se uma criança se sente segura no lar, segura com a mãe, segura com o pai, segura com os horários, com as coisas que ela está fazendo, eu sinto que a casa como um todo corre muito bem. Sabe, a família caminha bem. E assim, depois, quando ela tiver a maturidade, ela vai começar a tomar as escolhas dela. Hoje em dia eu já vejo a Rafaela escolhendo algumas roupas, me pedindo, mamãe, eu tenho uma preferência por isso, mas ela sabe que precisa haver uma concordância dos pais.
precisa haver uma negociação da família. Esse movimento que eu quero é bom para a família? Por exemplo, uma coisa que eu acho super saudável é o fato de você ter uma televisão só na casa. Porque senão começa essa história das famílias terem, cada um, uma televisão no seu quarto e vão criando seus mundos. Fora os mundos dos iPads, dos celulares, que os pais também se insulam nesses mundos, a gente faz o nosso meia-culpa e a gente tem que vigiar. Olha, eu estou em casa com os meus filhos, eu vou guardar o celular, eu vou estar com ele. Porque o que mais importa é você ter tempo de qualidade com a criança, e não a quantidade de tempo. Você está lá do lado do menino, mas você está no celular. Então, mas quando você falou da segurança, o que acontece nesse processo dos papéis, né? E há, de fato, uma mudança cultural hoje acontecendo, uma inversão dos papéis dos filhos com os pais, é que essa segurança ela começa a ultrapassar os limites dele como um fruto de um casal. E ele começa a ser o centro do casal, ou até mais importante que o casal. E aí você começa a ter os filhos ditando como vão ser as regras, as rotinas, os limites dentro de casa. E não fica só em casa. Na verdade, não tem limite, filhos, né, Lê? Eles começam até a se comportar dessa forma, até fora de casa. Então, você tem nas escolas hoje, o professor é completamente desmoralizado, ele não tem respeito. Eu lembro, assim, meu pai dizia assim, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, né? E aí você tinha o respeito dos mais velhos. Você tratava por senhor, senhora. Você, quando começava a falar, você parava de falar e terminava de ouvir para você poder se expressar. É lógico que muita coisa mudou, o mundo de hoje é diferente, a sociedade é diferente, essa geração nova é diferente da nossa geração, que é diferente da geração dos nossos pais. Há essas mudanças, mas é importante a gente garantir o equilíbrio das coisas, né? Quando você tem os mais velhos, que detêm mais experiência e que, por isso, também mais responsabilidade para cuidar desses mais novos que estão chegando. E isso hoje está um pouco complicado, porque esse excesso de segurança dos jovens hoje, né, e das crianças, de achar que sabe tudo, de que não precisa de ninguém, de que é muito autônomo, que é independente, acaba complicando essa harmonia de família, onde você tem papéis muito claros em cada um. Gente, um amor de canal. Você acha que a mãe... Porque quando o filho é mal educado, a culpa é da mãe. A mãe é a bruxa, não é o pai e a mãe. Quando a gente vê uma criança dando uma birra no shopping, na rua, a gente sempre fala, nossa, a mãe não educou ele. Por que a gente sempre tira o pai do processo? E por que a gente sempre coloca a mãe como a bruxa da história? Então, eu acredito que a gente coloque a culpa na mãe, porque geralmente a mãe que está mais próximo ao filho no geral, né? Não é regra, não estamos falando que é regra. Por exemplo, o meu filho falava só obrigada, porque ele me via falar obrigada. Aí eu falei para o meu marido, tá vendo? Ele só vê a mãe ser educada. O pai tem que começar a ser mais educado para ele escutar um obrigado, brincando com ele, né? Porque aí ele fala, tá vendo? Você mima muito ele. Eu falei, as coisas ruins são só é da mãe, né? E a coisa boa
fica só para o pai, não é assim. Então, assim, acaba que a gente assimila mais a culpa para quem está mais perto da criança. No entanto, a gente sabe que você tem filhos com... É a mesma mãe, filhos completamente diferentes. Então, tem personalidade, fatores externos, cada um com sua maneira de interagir com o ambiente. Então, assim, claramente, provavelmente, não é só... A culpa não é da mãe, né? Em nada, nem por coisa só boa, nem para coisa ruim, por conta da mãe. Mas, assim, a gente tende a ligar mais a questão da proximidade afetiva que a mãe, no geral, tem com a criança, né? Eu acho que nisso a gente leva... É o ônus do bônus, né? Porque quando a gente também vê um filho educado, um menino bacana, todo mundo fala assim, nossa, aí esse aí tem mãe, né? Você não fala do pai, não fala do tio, não fala da família, você fala da mãe. Então, eu acho porque é uma ligação diferente mesmo. Os filhos têm uma ligação diferente com as mães. E isso para o bem ou para o mal. Agora, é muito injusto, porque às vezes a mãe educa, a mãe põe limites, a mãe, né, briga, põe de castigo e tal. E mesmo assim, as personalidades hoje são diferentes e aquilo dos filhos ditatoriais, né, os reis da casa, eles são bem mais complicados hoje de segurar a onda, né? E assim, aquela história de que o pepino se torce de pequeno, isso aí, às vezes a gente fica se poupando de ter um trabalho nesse momento que é você pegar, educar, colocar no cantinho da reflexão, conversar com paciência, explicar. Mas se você não faz isso agora, depois lá na frente a confusão é gigante. Entendeu? Então, o momento de fazer esse tipo de mudança, esse tipo de investimento é agora. Né? Com eles pequenos. E não tem também como a gente exigir, como você falar, está torcendo o pepino, não dá para exigir que a criança tenha um entendimento completo daquilo, por que você está torcendo o pepino naquele momento. Ela simplesmente tem que aceitar. Quando ela estiver mais madura, ela vai ter um entendimento. Depois que eu me tornei mãe, entendi muitas coisas que minha mãe dizia para mim. Uma coisa que me preocupa muito... Então, simplesmente você acate... Isso. Que é uma determinação agora, a gente não precisa discutir tanto sobre aquilo. Acate, um dia você vai entender ou não vai entender, mas vai ser assim, sei lá. Uma coisa que me causa muita preocupação, às vezes, quando eu observo algumas amigas se sentindo culpada mesmo de disciplinar a criança. Né? Não, mas tem muita mãe que se sente super culpada. Pô, eu não posso chamar a atenção do meu filho. Eu, por exemplo, tive uma situação com a minha filha mais velha que ela estava começando, assistindo alguns filmes assim na televisão, vendo no filme filhos respondendo para os pais. E aí a criança acaba querendo exercitar as suas, né, habilidades sociais. Um dia ela testou comigo, me deu, né, uma resposta de filme. Né? Eu falei, oi? O que foi isso? Como assim? Você está falando comigo? Né? Aí eu observei aquilo, orientei. Aí veio a segunda e veio a terceira vez. Eu falei, Rafaela, a próxima vez que você falar isso, se você falar comigo nesse tom, eu vou chamar a sua atenção onde quer que você esteja. E se preciso for, eu vou te dar um tapinha na boca. Pode ser aonde for. E aí, passados os dias, aconteceu uma vez, eu chamei a atenção dela. E ela é muito voluntariosa. Chegou a segunda, não interessava onde eu estava, eu dei o tapa. Lógico, tapinha, não foi um tapa. Não voou dente, foi não. Aqui, não voou dente, não. Aí ela levou aquele susto, assim, né? Porque, realmente, tocar na face é uma coisa que é quase tocar na sua alma, né? Mas nunca mais ela cresceu desse jeito. A gente está num ponto que se sente constrangida de poder chamar a atenção do filho na frente dos outros. Você fica constrangido. Gente, mas tem coisa pior, que você está no shopping ou no supermercado e a criança resolve não andar mais. Não andar. Se jogar no chão. Se joga no chão. E aí ela faz aquele escândalo da quinta... Ela vai à Quinta Sinfonia de Beethoven, que eu nem sabia que tinha essa nota. Mas o choro estridente... E aí todo mundo começa a te olhar e começa a pensar assim, o que você fez? Porque a culpa é da mãe. A mãe não educou, por isso que ela chora desse jeito. Não, aí eu tenho um que te olha e fala assim, se fosse meu filho, já levava botar um tapa agora, já botava de castigo, já olhava feio, a criança ficava parada, né? Tinha aquele poder da estátua. E é muito complicado isso, porque você fica numa situação e fazer o quê?
né? Então, acho que tudo que você pensa num momento desse, de fazer um corretivo, de tirar do lugar, de tudo, é tudo muito complexo, né? Fazer o quê? Uma hora dessa, você fica muito constrangido de você estar em público, mas uma hora dessa você tem que pensar no seu filho. Por isso que muitas vezes eu ficava constrangida, né, de chamar atenção publicamente, até que eu falei, se você fala assim comigo publicamente, eu vou ter que te corrigir publicamente. Eu dou a chance, né? Eu chego às vezes no ouvidinho, vamos colaborar ou vou ter que... Tem um vídeo que eu vi agora recente na internet, a mãe no supermercado, a criança pega um chocolate que ela queria e a mãe já olha com aquele olhar sério de não ia levar aquilo para casa. E ele se joga o chocolate no chão, começa a se bater e extremamente estressado, né? Aí, de repente, a imagem volta para a mãe, aí a mãe espera ele fazer todo o show dele e, quando ele para, ela se joga no chão e começa a se bater e bater a perna e gritar. Dá vontade. E todo mundo olhando. Ele parou de fazer a birra dele na hora, porque ele não esperava aquilo. E aí os comentários do vídeo era isso, se a gente pudesse fazer isso, né? Porque tem hora que você não tem, né? Você tem que fazer alguma coisa. Eu costumo sempre, quando eles eram menores e faziam isso, levava para longe de todas as pessoas, porque eu acredito que a gente tem que corrigir, mas quando você corrige o seu filho muito alto, com plateia, ele fica com muita vergonha e você constrange também aquele... Ou não, né? Porque se ele for meio teatral, quanto mais plateia, mas é pior, né? Melhor. Eu acredito que é pior dos dois lados, quanto mais plateia ou aquele que se sente inibido e constrangido com aquele sermão do pai. Então eu sempre pegava, eu saía correndo mesmo no colo e se levava para longe e lá eu conversava, sentava na grama, saía do shopping, eu saía do cinema. Então eu acho que gente? A mãe CDF. A mãe CDF. Ela levava uma cabana. Mas tem coisa pior do que você ficar corrigindo seu filho na frente? Não, mas olha só. Aí eu tenho uma ruim. dica. Eu, pelo menos, faço assim. É óbvio que o lugar não pode estar muito cheio, porque aí fica perigoso. Mas até se tiver, porque ninguém tiver controlável, o que eu faço? Eu olho e falo, você vai começar a fazer isso? Então tá, eu tô indo embora, tchau. E começo a andar. E com o rabo de olho para ver onde está vindo. É batata. Eu não consigo dar 5 passos, ele para e volta. Mãe! Mas aí tem aqueles olhares da sociedade também. Porque quando eu faço isso, eu sinto na nuca as pessoas olhando. Então. Aí eu já fico assim, putz, eu ia tomar essa decisão, mas eu não vou porque tem uma vovó me olhando, um menininho me olhando, vai achar que eu sou má. Então, isso me inibe a minha educação. Às vezes, uma coisa que eu faria em casa, eu não faço porque a sociedade está ali como se cobra. Né? Ela não vai fazer isso? Nossa, eu não acredito que ela deixou o menino fazer isso. Eu sinto os olhares ou até as pessoas dizendo isso, né? Às vezes até você escuta isso também. Esse é o problema. Eu acho assim que até a razão da gente ter vindo aqui, o tema da nossa conversa inicialmente era essa história de maternidade tem regra. Não tem. Cada mãe vai encontrar seu jeito naquela hora, da sua forma. E sempre vão ter 1000 olhares condenatórios. Você não está chamando atenção o suficiente. Não, você está chamando atenção demais, você é nazista. Você deixa o menino chorar no berço até dormir. Nossa, Hitler. Entendeu? Então, assim, sempre vai ter alguém para criticar o seu jeito de ser mãe. Sempre. Então, é a sua relação com o seu filho, no seu coração, no seu dia a dia, é que você vai saber. Eu tenho uma filha, por exemplo, que é extremamente extrovertida. Né? Então, se ela se sente à vontade para publicamente me expor, eu tenho que devolver mais ou menos na mesma medida, não como uma briguinha, mas como uma medida educativa. Agora, com um filho introvertido, você virar e expor ele publicamente, pode sim ser muito ruim para essa criança. Então, você vai, retira ele do ambiente e você conversa. Cada mãe conhece seu filho. Agora, também, assim, né? Lógico que eu falo no ouvido e tudo mais, a criança se sente também constrangida, né? E, às vezes, ela te passa um constrangimento também público e ali, de repente, pode ser uma maneira. Você gosta que eu te chame a atenção em público? Não, mãe, não gosto. Então, por que você está dando esse chilique em público? Não me chamou para conversar também no meu ouvido, para a gente resolver esse problema? Então, assim, às vezes, aquele momento serve também de aprendizado para ele. Você me faz passar por um constrangimento desse, uma coisa que você poderia ter conversado comigo? Então, assim, eu
também jogo muito a real, lógico, né? Eu vou no ouvido dele, quando eu vou chamar a atenção dele, chamo no ouvido, dou uma olhada, e às vezes ele também passa por uma situação, né, que é constrangedora para todo mundo, que eu não é nem às vezes só para mim, porque como mãe a gente já está mais habituado a isso, assim, né? Mas assim, se você está constrangendo sua avó, seu avô, sua tia, se eu não sei quem, alguém te deu um presente, você deu um chilique na frente, você não está constrangendo só a mim, você está constrangendo a pessoa que te deu aquela determinada coisa. E aí eu chamo a atenção e você fica chateado, mas você também não pensou que chateou as outras pessoas. Então, assim, também tem disso, né? De saber, de ser muito sincero também a reação. E faz parte também da experiência dele, né? Tarsila, a verdade é que eu acho que ser mãe, isso para mim encaixa muito bem. É 50% acerto, 50% erro e 100% de amor. Essa equação sempre vai dar certo, com qualquer tipo de criança. A mais complicada, ou a mais passiva, a extrovertida ou introvertido. Porque a gente sempre vai errar. A gente o filho não vem com bula, a gente não sabe como ser mãe. Então, se você tiver isso equilibrado, 100% de amor, e o amor que eu falo 100% de amor é a atenção, é o buscar na escola, é o estar presente, é o estar do lado e participar de todas as fases, porque a gente vê que os probleminhas deles são coisas, às vezes, banais para a gente, só que a gente não tem noção o quão importante é aquilo. O fato dele estar triste por ter brigado na escola, ou alguém bateu nele na escola, aquilo é um problema gigante para ele. Então, eu trabalho muito isso, a empatia com eles. O porquê que ele está daquele jeito. E eu tento me colocar no lugar dele. Se eu tivesse apanhado na escola, eu estaria constrangida, eu estaria insatisfeita, eu não queria mais voltar para a escola. Então, a gente até postou um vídeo esses dias sobre isso, né? A diferença da reação de um menino que é obrigado a ir para a escola num dia que ele teve um sonho ruim, um pesadelo, não estava legal naquele dia. A mãe lidando com estressada com o menino, e um outro jeito dela lidar, tentando se colocar no lugar dele. Por que você quer conversar sobre isso? Foi um sonho ruim, eu te entendo. Que tal a gente ir trocando de roupa e cantando a sua música predileta? Então, assim, o que eu vejo hoje, a minha relação com os meus filhos melhorou profundamente depois que eu me coloquei no lugar deles.